Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 20 horas e 50 minutos, horário de Manaus, Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom. E nessa noite eu quero trazer mais uma reflexão, a reflexão número 255. Esse é o número dessa reflexão. E trazer um alerta voltado à questão da nossa vida, porque sabemos que no passar dos anos a gente, se não vigiar, a gente vai perdendo a sensibilidade do Espírito Santo, vai perdendo a sensibilidade dos céus e vai se rendendo à questão do sistema do mundo. Então ultimamente eu ando um pouco alerta, vigiando em tudo. E aí eu estou trazendo essas reflexões no livro de Mateus, capítulo 25, e hoje eu vou ler o versículo 13. Mateus capítulo 25, versículo 13, que fala assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, já tenho aí mais de semana, vai para a segunda semana que eu falo sobre esse assunto. Essa aqui já é a terceira parte, sobre a questão de não deixe a sua lâmpada se apagar. E hoje eu quero falar sobre a questão do grande apagão. Por que o grande apagão? Porque dentro desse texto bíblico, existia ali, o texto fala nessa questão de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Então é como seja 5% prudentes e 5% loucas. Ou podemos colocar 50% são pessoas prudentes e 50% loucas. Metade e metade. Mas o que nós vemos hoje na atualidade, que muitos não estão se preocupando na questão da vigilância. Não estão vigiando mais. Por quê? Porque o sistema do mundo está trazendo um certo tipo de pressão e de doutrina e de ensinamento para justamente abafar a igreja, abafar a voz da igreja, abafar a voz dos profetas, dos homens de Deus, dos pregadores, dos missionários, os pastores, abafar de uma tal forma que a pessoa não venha ter mais a condição de pregar o evangelho. Então, por isso que a Bíblia está falando aqui, nessa questão da parábola a parábola das 10 virgens, e no versículo 13, onde se trata da questão da vigilância. Temos que estar vigiando a todo o tempo, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus Cristo vai vir na nossa vida. Tanto no sentido universal, para vir para a humanidade, arrebatar a sua igreja, pode também Jesus vir particularmente na vida de cada um antes do arrebatamento. Por isso que eu estou falando na questão do grande apagão, porque muitos estão falando em algum tipo de apagão, mas o apagão que eu estou falando aqui pode estar relacionado à questão espiritual e também física e moral, porque nós vemos o que está acontecendo no mundo. Vemos que aí a questão do Covid-19 foi um certo tipo de apagão, aonde apagou a lâmpada de muitas pessoas que morreram, não chegou a ser vacinada, não chegou a ser socorrida com a vacina e partiram. Quer dizer, as suas lâmpadas se apagaram, o azeite acabou. E a preocupação maior não é só que as suas lâmpadas se apagam,
mas é a questão da salvação. Porque quando acontece o apagão na vida de uma pessoa, vamos supor, jogando no sentido espiritual, uma morte espiritual, ou a morte física, literalmente falando, quem morreu em Jesus Cristo, com certeza vai obter salvação. Quer dizer, partiu dessa terra para morar com Jesus, mas partiu com sua lâmpada acesa, a sua lâmpada cheia. Porque quando a pessoa morre, jogando dentro de um campo geral, morreu, a lâmpada apagou, beleza. Mas dentro de um campo espiritual, falando em questão de salvação, a lâmpada do crente nunca se apaga, nunca vai se apagar. Nós partimos daqui, essa estrutura humana aqui, ela desfalece, mas nós temos algo precioso, muito maior, que é a salvação da nossa alma. Então, nesta noite, eu quero te chamar a atenção nessa questão do grande apagão. O grande apagão. E quem vai trazer esse grande apagão não é o diabo. Não é o diabo. Não é o próprio homem. Mas o próprio Deus vai trazer esse grande apagão sobre a humanidade. Ele mesmo, para que o homem possa se arrepender dos seus pecados. Porque muitas vezes você, mas é Satanás. Não, Satanás ele sempre trabalhou em apagar, em questão de trabalhar para apagar as lâmpadas, para acabar com o azeite do crente, mas nunca vai acabar. Mas nessa questão do grande apagão, que eu tive até um sonho ontem, de sábado para o domingo, onde eu via o sol se escurecendo. Ele se escurecia, como a pessoa achava que estava tendo um eclipse, e as pessoas ficavam tudo normal. Aí ele vinha, escurecia de novo, e aí nessa segunda escuridão que tinha, os poderes do céu se abalavam. Eu vi o céu se derretendo, os planetas caem tudo por terra. E eu acordei com aquele sonho, foi um sonho, não foi uma revelação, foi um sonho, um alerta, porque Deus fala através também do sonho. Então a gente vê que por aí vai vir coisa grossa aí. E quando acontecer essa profecia, nós sabemos que isso é bíblico, o que eu estou falando aqui. Isso é bíblico. Um sonho que eu tive, mas um sonho que já a Bíblia já retrata desse grande apagão que vai acontecer. Lá no livro de Joel, o próprio Joel, lá no livro de Joel, você vai encontrar isso. Até eu trouxe aqui a referência bíblica para você procurar aí na sua Bíblia aí. Olha o que é que fala. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. Está lá no livro de Joel. Mas no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 24, fala melhor ainda. Naqueles dias depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então, dentro de uma visão profética e biblicamente falando, vai acontecer esse grande apagão. Mas a Bíblia fala que este grande apagão ele vai acontecer para a humanidade, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está mais na terra. Como assim, pastor? Porque esse grande apagão justamente vai acontecer porque o Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra. Você vê que a lâmpada está acesa dentro de um sentido universal, dentro de um sentido geral, porque o Espírito Santo de Deus está na terra ainda. A partir do momento em que o Espírito Santo for retirado da terra, aonde vai vir o governo do anticristo, que é um período de 7 anos, 3 anos e meio, ele faz maravilha para enganar o povo,
e depois os outros 3 anos e meio é só apagão. É só apagão. Então temos que ter vigilância, temos que vigiar e orar, porque não sabemos nem o dia nem a hora em que Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja, né? Arrebatar a sua igreja. Nós temos que estar preparados. As 10 virgens aqui, só 5 estavam preparadas, as outras 5 não estavam preparadas, não tinha azeite nas suas vasilhas, não levava azeite nas suas vasilhas. Essa é a advertência que eu quero trazer nessa noite para você. Ei, procura trazer sempre azeite na sua vasilha, sempre estar cheio a sua lâmpada, a sua lamparina cheia, né? A sua vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheio do azeite, para justamente você não ser pego de surpresa. Porque esse grande apagão aconteceu aqui nesse texto aqui de Mateus capítulo 25, versículo 13. E aí você vê que o próprio versículo anterior fala que quando a porta se fechou, o grande apagão aconteceu relacionado àquelas cinco virgens que ficaram. Porque a porta se fechou, acabou, as lamparinas se apagaram, as suas lâmpadas se apagaram, e elas queriam passar para o outro lado e não conseguiram. E o próprio Deus falou que não conhecia aquelas pessoas, não conhecia aquelas 5 virgens. Você pode abrir a sua Bíblia aí e vamos ler. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí completa: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aí o versículo 10 fala: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou a porta. Então aqui está se tratando uma palavra voltada à questão do arrebatamento. O que é ir para as bordas? As bordas é um período de tempo que a igreja vai estar ali regozijando junto com Cristo, né? Vai ser arrebatada, vai levar as bordas do Cordeiro, e lá vai ser só maravilha. Enquanto os que ficarem, meu filho, as suas lâmpadas já se apagaram há muito tempo, porque o Espírito Santo já se foi. E aí a terra entra em decadência, porque Satanás toma conta da terra. Então você vê que ainda há uma luz grande, há uma grande lâmpada grande sobre a terra, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, justamente porque o Espírito Santo está. A partir do momento que o Espírito Santo for retirado da terra, o grande apagão vai acontecer, porque Jesus vai vir. Quando Jesus vir, automaticamente o Espírito Santo vai levar a noiva, como diz o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá fala. Então, aqui nós vemos aqui, alerta aqui, no livro de Joel está falando sobre essa escuridão, sobre esse grande apagão. E aí pode ser que o próprio Jesus Cristo pode vir na vida de alguns antes do arrebatamento. Então temos que estar sempre alerta, preocupado, dormindo, mas com nossos ouvidos espiritual suntando, porque o toque da grande trombeta, temos que estar alerta, temos que estar vigilando, não podemos dormir no sentido espiritual, porque vai acontecer esse grande apagão. E esse grande apagão é justamente o arrebatamento da igreja. Enquanto até chegar o arrebatamento da igreja, alguns apagão vai acontecer, algumas lâmpadas vão se apagar, vão se apagar. E aí o crente em Jesus Cristo não pode deixar suas lâmpadas se apagar, não pode de maneira nenhuma deixar sua vida se apagar, porque o mundo está trabalhando para apagar a sua vida, para acabar com a sua vida, para detonar a sua vida espiritual, você não servir mais a Jesus, as portas da igreja se fecharem, ninguém cultuar mais a Jesus, largar tudo e ser escravo. Então temos que estar alerta,
Nós que somos igreja, se já oramos, vamos orar mais. Se já consagramos a nossa vida, vamos consagrar mais. Se buscamos o Senhor, vamos buscar mais, ainda mais. Porque a Bíblia fala que quem é limpo, que se limpe mais. Quem é sujo, que se suje mais. Porque os poderes do céu vai ser abalado. Aonde o sol e a lua vai cair por terra, os planetas vão cair por terra, nada vai ficar em cima. Tudo vai cair por terra. E aí vai vir o grande apagão. Porque nós sabemos que o sistema solar, ele ilumina a terra. A lua ilumina a noite. As estrelas trazem um certo tipo de claridade. Não estou falando da energia elétrica. A energia elétrica é uma benção, mas eu estou falando de um sentido de uma lâmpada maior, que é a que Jesus deixou no céu, é que Deus constituiu no céu. Aonde lá no livro de Gênesis ele fala: haja luz. É essa lâmpada grande que Deus determinou que está acima dos céus. Haja luz e houve luz. Então Deus fez um planeta Terra, fez o céu e a terra, fez as coisas tudo bacana. Ele fez a parte elétrica todinha do universo. Mas um dia, quando ele vier arrebatar o seu povo escolhido, essa parte elétrica vai ser cortada. A energia elétrica vai ser cortada no planeta Terra. Não é essa energia elétrica que as pessoas ficam preocupadas do grande apagão. Ah, vai acontecer um grande apagão. Economiza energia porque vai acontecer um grande apagão. O grande apagão maior é a lâmpada maior, que é o sol e a lua e as estrelas, que simboliza as lâmpadas. Quer dizer, a parte elétrica que Deus fez no planeta Terra, no universo, para trazer o conforto para a Terra, vai ser cortado. Diz a Bíblia que vai ser abalado, vai cair por terra. Acabou. Não vai ter mais luz sobre a face da terra. Enquanto a igreja vai para o céu, que lá fala que não há noite, é como seja um dia total. Então, se esforce para servir a Jesus. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao pecado. Por mais que o mundo traz as maravilhas, traz coisas que você olha assim, meu Deus, mas você não pode trocar a sua coroa por nada desse mundo. Você não pode trocar a sua salvação por nada deste mundo. Não perca a sensibilidade que você tem com os céus. Porque a partir do momento que sua lâmpada se apaga, meu filho, para você trazer ela de novo cheia, vai dar trabalho. E aí muitas vezes não dá tempo. Não vai dar tempo. Porque no sonho que eu tive não dava tempo não. Naquele sonho ali, não tinha como a pessoa fazer mais nada. Os planetas caindo por terra, o sol e a lua caindo, tudo caindo para a terra. Quem vai se escapar dessa ira de Deus? Então, vai chegar este momento da grande ira de Deus. Quando Deus arrebatar a sua igreja, que tiver as suas bordas do cordeiro lá, e aí ele vir fazer o acerto geral. Nesse acerto geral, aí que você vai ver coisas terríveis acontecendo debaixo dessa terra. Então Deus está dando chance ao homem. Deus ele está trazendo sempre a porta aberta para o homem, mas vai chegar o momento que a porta se fecha e não tem ninguém que abra essa porta. E ele vai usar essa expressão de: eu não vos conheço, não conheço ninguém do que está por fora dessa porta. Só os que estão da porta para dentro é o que me pertence. Então imagine a grande porta do universo se fechando e você não poder mais ser salvo, e você não poder mais ir para o céu. Como é que fica a situação? Essa é a porta. No tempo de Noé foi a mesma coisa. Noé anunciava o dilúvio, Noé falando que ia acontecer isso, e muitos não acreditavam. E aí foi salvo Noé e a sua família, e a porta se fechou. E os que estavam para fora queriam entrar, mas não entravam. Então, é quase uma mesma semelhança nos dias que nós estamos hoje. Então, por falta de aviso, que não é. Se você for na Bíblia aí, você vai encontrar muitas referências voltadas a essa questão
do final dos tempos, do acerto de conta que Deus vai ter com a humanidade, desse grande apagão que vai acontecer no mundo inteiro, universalmente falando. Então, que Deus possa te abençoar, possa te alertar e você venha vigiar. Venha estar sempre em alerta, vigiando. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus está usando essa expressão Filho do Homem, porque justamente para os judeus, que os judeus não acreditavam em questão que Jesus tinha vindo e tinha morrido e tinha ressuscitado. Ele estava esperando um rei guerreiro, de espada na mão para guerrear a seu favor, no sentido literal da coisa. Então, por isso que o evangelista Mateus está usando a expressão Filho do Homem. Em cada um dos evangelhos usa uma expressão diferente. Então, que você possa estar em alerta, vigiando, porque Deus está sempre notificando as pessoas, é isso. De vez em quando você vê aí um avião caindo, fulano já se foi, mas antes Deus notificou aquela pessoa. Olha, arrependei, olha, faça a coisa correta, mas muitas vezes as pessoas não querem dar ouvido às notificações de Deus, que é justamente Deus usar um vaso para alertar a pessoa, usa um pastor para alertar, usa um irmão para alertar, usa os seus profetas para alertar, e muitas vezes as pessoas não estão nem aí. Olha, 23 anos eu tenho de fé, o que eu já tenho visto e de tanta notificação que Deus tem fazido às pessoas não estão nem aí. Mas que nós possamos estar de pé e debaixo da misericórdia de Deus, porque nós passamos por esse momento difícil. O Covid-19 foi um apagão, mas graças a Deus nós estamos de pé. Tomamos a primeira dose, tomamos a segunda dose, alguns já tomou até a terceira dose e estão de pé. Mas não é porque nós estamos de pé que nós vamos cruzar o braço e achar que está tudo bonzinho, está tudo certinho. Não, tem que estar sempre em vigilância, porque de agora em diante sempre vai acontecer coisas grandes, coisas assim estrondosas, coisas que vai trazer esse certo tipo de abalo no planeta Terra. Não vai ter mais nada de moleza daqui para frente. Agora para frente são acontecimentos uns piores do que o outro. A diferença é daqueles que servem ao Senhor, que vai ser preservado. Os que não servem ao Senhor, fica difícil, né? Fica muito difícil. Por isso que a Bíblia fala que a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Está falando de igreja, está falando daquela que ele pagou um grande preço, derramou seu sangue precioso lá na cruz do Calvário por essa igreja, né? Eu sou igreja, você é igreja. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador pertencem ao corpo de Cristo e se mantém fiel, com certeza, quando ele vier buscá-lo, você está preparado para morar com ele nos céus. Que Deus abençoe, até a próxima reflexão.